Antes da gente seguir para os próximos exercícios desse módulo, a gente precisa muito conversar sobre desejos. Muito do que a gente deseja, aquele desejo que a gente vai construindo dentro de nós ao longo do tempo, é o que nos motiva a construir uma visão, a criar um plano e a seguir numa direção. O problema é que muito do que a gente deseja não são realmente os nossos desejos de alma. Grande parte do que a gente deseja, principalmente quando a gente está desconectado da nossa essência, são desejos imputados em nós. Ao longo da nossa vida, a gente pega pra gente muita coisa que não é nossa. E essas coisas podem vir da nossa família, elas vêm da sociedade, elas vêm dos meios em que a gente está inserido, né? Então, nos lugares que a gente frequenta, da nossa escola, dos nossos ciclos de pessoas. E hoje em dia também a gente acaba pegando muita coisa que não é nossa através das redes sociais. Quando a gente abre o Instagram, por exemplo, a gente se depara com um monte de estilos de vida, um monte de possibilidades, um monte de gente fazendo 1 milhão de coisas diferentes. Se a gente começa a passar os stories, por exemplo, a gente bate com uma pessoa que acordou 6 horas da manhã para correr ou até antes. A gente bate com uma pessoa que tá lá numa fazenda, cuidando da grama, mexendo com os bichinhos. A gente encontra uma pessoa que tá viajando, uma pessoa que está num dos lugares que a gente mais sonha em conhecer. A gente cruza com alguém que 10 horas da manhã já pintou um quadro lindo, maravilhoso. A gente bate com pessoas que estão empreendendo e parecem que elas estão num estágio muito mais avançado que a gente. É muita coisa misturada e muita coisa seguida num espaço muito pequeno de tempo. Ver tudo isso dessa forma dá um nó na nossa cabeça e a gente começa a desejar meio que tudo isso, sendo que essas coisas juntas elas nem fazem sentido. Então, por exemplo, a pessoa que acorda às 5 horas da manhã para correr, ela não é a mesma pessoa que fica numa festa incrível, num lugar incrível, até às 5 horas da manhã, entende? Só que quando a gente vê todas essas realidades diferentes, uma seguida da outra, a gente começa a criar essas vontades dentro da gente, como se a gente precisasse ser tudo isso numa pessoa só. E isso causa uma insatisfação gigante, além de desenvolver um desejo muito grande por coisas que na verdade não é o que a gente realmente quer. São apenas coisas que nos mostraram de uma forma que parece ser muito legal. É fato que no Instagram a maioria das pessoas mostra o lado bom, o lado positivo, o lado legal, o lado bonito, sem contar que é tudo editado. E eu não tô dizendo que isso é um grande problema da rede social, das pessoas, não é isso. Mas quem consome, quando a gente está consumindo uma rede social, a gente precisa ter consciência de que tudo que a gente vê é um pequeno recorte editado. E não dá pra gente basear a nossa vida, os nossos desejos e as nossas vontades em cima disso que a gente está vendo nessa telinha minúscula. O lance é que se a gente acaba desejando muito coisas que não tem nada a ver com a gente, e a gente começa a ir atrás dessas coisas, a gente começa a gastar uma energia gigante em algo que nem faz sentido pra gente. E não é só energia, né? A gente gasta energia, a gente gasta tempo, a gente gasta nossa vitalidade, a gente gasta nosso dinheiro procurando algo, buscando algo que na verdade não tem nada a ver com quem a gente realmente é e com o que a gente realmente quer construir com a nossa vida. Tá dando pra entender por que ter esse olhar pra dentro é tão importante? Quando a gente começa a entender o que a gente realmente quer, quem nós realmente somos, o que realmente faz sentido pra gente e o que realmente queremos lá na frente na nossa vida, quando a gente consegue entender tudo isso, é que as coisas realmente começam a andar pra frente. E isso por um motivo muito simples, porque os seus esforços, a energia, o tempo, o dinheiro, todos os recursos que você tem, que você está investindo nisso, eles começam a te dar resultados realmente satisfatórios. Porque são resultados que estão alinhados com quem você realmente é e o que você realmente está buscando construir com a sua vida. Você começa a perceber que esses esforços, que essa entrega desses recursos que você está fazendo para seguir algo que você acredita, eles realmente estão conseguindo fazer você tirar suas ideias do papel, você conseguir realizar os seus maiores projetos, você está conseguindo realizar coisas que você sempre quis, você está conseguindo chegar mais perto dos lugares que você tanto desejou. Você começa a perceber que até a sua rotina começa a fazer muito mais sentido e ela acaba sendo muito menos pesada. Apesar de você até precisar fazer coisas na sua rotina que não são 100% o seu ideal de vida ainda, elas fazem sentido porque elas estão te levando para um lugar que
você reconhece, né, para um lugar que realmente te satisfaz. Todas as suas decisões começam a ser muito mais coerentes e você começa a entender de fato o que é essencial para você. Quando você começa a decidir pelas coisas que realmente faz sentido, e coisas grandes podem ser decisões muito pequenas, de ações do dia a dia, gente, é muito louco, até começa a sobrar tempo, porque a gente tá tão ligada na essência, né, no que realmente é essencial pra gente, que o que não é essencial, a gente começa a ter a força de simplesmente descartar. E quando a gente tira do nosso caminho essas coisas que não se relacionam com a nossa essência, que não são essenciais para nós, a gente começa a conseguir ter tempo de sobra. E tempo de sobra para fazer as coisas que você quer, para aproveitar, para estar com quem você gosta, para fazer seus hobbies, para coisas muito mais interessantes do que estar sempre trabalhando em busca de algo que não te satisfaz. Faz sentido para vocês? Quando você começa a entrar nesse caminho e a reconhecer os resultados que tudo isso te traz, é um resultado, além de ser muito satisfatório, ele te traz muita autoconfiança, porque você começa a perceber na prática que você é sim capaz de buscar as coisas e de conquistar as coisas que realmente fazem sentido para você, que realmente te fazem feliz, que realmente te satisfazem enquanto pessoa, sem estar sempre buscando por algo que outra pessoa te disse que era o que você deveria buscar, ou por algo que você construiu na sua cabeça, que é algo que você está vendo sempre outras pessoas fazendo, mas não é o que você realmente quer. E uma coisa é fato, se você não escolher por você, outra pessoa estará escolhendo por você. Se você não toma as suas próprias decisões na sua vida, se você não faz as próprias escolhas da sua vida, os caminhos que você vai seguir são sempre os caminhos que outras pessoas escolheram, que outras pessoas impuseram ou colocaram na sua frente, te falando que aquilo era a forma certa de se viver. E no final, gente, não tem forma certa de se viver. Tem a forma que você deseja viver. Quando você se abre para essas outras possibilidades, você começa a perceber que a forma de vida que você acreditava ser certa, ela na verdade não é nem certa nem errada, ela é só uma forma. E existem tantas formas de se viver no mundo, tantos jeitos diferentes, tantas possibilidades diferentes, e conseguir descobrir qual é a sua é um caminho extremamente satisfatório e prazeroso. Por isso que é muito importante a gente conseguir se desconectar desse excesso gigante de informação que na verdade só confunde mais a nossa cabeça, para que a gente consiga descobrir o que é realmente nosso, quais são os nossos reais desejos de alma, sem ter tanta interferência, tanta turbulência no caminho dessa busca, buscando essa clareza. Para isso você precisa ir buscando suas próprias práticas para conseguir se observar mais, para conseguir se ouvir mais, para conseguir ir descobrindo o que é realmente essencial para você. Essa autoobservação é muito importante, da gente sempre estar se perguntando o porquê das coisas, né? Por que eu quero isso? Por que eu estou dedicando tanta energia e tempo nisso? Por que eu estou investindo todos os meus recursos nisso? Isso realmente faz sentido? Isso não faz sentido? A gente precisa estar sempre nessas autoobservações, né? Praticando o autoconhecimento com intenção, para que isso vá se tornando cada vez mais claro. Agora eu quero saber se você já tinha refletido sobre isso em algum momento da sua vida. Me conta aqui nos comentários se você está realmente vivendo seus desejos de alma ou você percebeu que na verdade você está vivendo desejos que foram escolhidos por outras pessoas.